Olá, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de volta para mais uma leitura de mais um capítulo do livro Pão Nosso, trazido por Emmanuel através das mãos do nosso querido Francisco Cândido Xavier, também conhecido como Chico Xavier. Mas antes de começarmos a leitura, eu peço a todos, faço um pedido, se inscreva, deixa o like, ative o sininho de notificação, porque ajuda muito o YouTube a entender que a gente está levando algum conteúdo interessante da doutrina, E sempre divulguem os canais que falam sobre a doutrina espírita, todos eles, seja qual for, porque a maior caridade que podemos fazer à doutrina é a sua divulgação, frase atribuída a Emmanuel, Então, que divulguemos a doutrina. E antes de começar, propriamente dito, quero convidá-los todas as quintas-feiras, às 19 horas, lá no Lar Espiritual Seara de José, no Evaristo da Veiga 266, às 19 horas de quinta, nós temos o NED, Núcleo de Ensino da Doutrina Espírita. E nesse momento nós estamos fazendo A Vida no Mundo Espiritual, que é as obras do André Luiz, também trazida pelo Chico, que são Nosso Lar, Mensageiros, Missionários. Nós já terminamos o Nosso Lar, está até no canal do NED, o link está na descrição. Estamos no capítulo 36 do livro Os Mensageiros, tá? E ao terminarmos os Mensageiros, faremos Missionários e assim por diante, tá bom? Mensageiros, para quem não está localizando, o livro, foi no cinema saiu como Nosso Lar 2, mas o nome do livro real é Os Mensageiros. E também tem o canal do podcast Despertando Consciências, a qual eu faço parte, com a honra de fazer parte, e todas as quintas-feiras, às 21 horas, uma entrevista no podcast Despertando Consciências também. O link está na descrição deste vídeo, tá bom? Deixa eu tirar isso aqui. Vamos subir ao palco o capítulo de hoje, vamos colocar dessa forma, que eu acho que fica melhor para todos. Então vamos lá, capítulo 15, Pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 4, versículo 8. E vamos aos comentários de Emmanuel. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viverão, antes de tudo, na fonte mental que os produz, nos movimentos incessantes da vida. Então, nesse primeiro capítulo, nesse primeiro parágrafo, Emmanuel nos traz que tudo é resultante do nosso pensamento. O bem, o mal, o feio, o belo, tudo isso vive aqui, no nosso pensamento. O Evangelho constancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. E aqui, nesse parágrafo, ele nos traz, que não é só no intelecto, não é só através do intelecto que o discípulo, que somos nós, iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar os pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista, e eu muito sei, confesso a vocês que eu muito sei. É uma luta diária para a gente não cair nos maus pensamentos. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. A gente fala muito em
em mudanças de hábitos, né, em reforma íntima. E reforma íntima, eu já falei para vocês algumas vezes, e falo também para o pessoal lá na nossa roda de conversa, não é você apagar tudo que você, assim, alterar tudo que você fez lá para trás. Não é. É você, a partir de agora, mudar as suas formas de pensamento e, principalmente, de agir. Isso é a reforma íntima. Continuando. É por isso que muitos servidores, modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Não. Só a palavra não altera o pensamento. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Isso acontece muito, né? É um esforço diário e constante que nós temos que ter, e eu tenho, para alterar a minha forma de pensamento, porque nós somos assim. Nós temos pensamentos não dignos por várias situações, em várias situações, e isso acontece comigo. Mas a gente tem que, digamos que, antigamente, talvez há anos atrás, ou em outras encarnações, dependendo do estágio de cada um, nós tínhamos esses pensamentos e tocávamos para frente, tipo, às vezes a gente tinha o pensamento e agia conforme o pensamento. Depois nós tínhamos o pensamento, mas não agíamos. Hoje, podemos ter esse pensamento, mas além de não agir, nós mudamos a forma de pensamento. Quando o pensamento vem, nós mentalizamos primeiro Jesus, né, e pensamos, o que Jesus faria no meu lugar, o que Jesus pensaria disso que eu estou fazendo, ou do que eu estou pensando. Isso é o que temos que fazer agora. Pensar é criar. Pensamento é energia. Nós já falamos disso em outros capítulos, em outras obras que eu já li aqui. Pensamento é energia. Energia se propaga. Energia é sintonia. Então, o que você pensa te sintoniza com o seu redor. Como diria Kardec, estamos à distância de um cotovelo dos nossos irmãos espirituais. E eles se afinam com aquilo que você pensa, com aquilo que você emana. Que pensamentos nós estamos emanando? Que tipo de companhia trazemos para o nosso lado? Então, vamos continuar. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Foi o que eu falei anteriormente. Antes nós pensávamos e fazíamos, depois nós pensamos e não agíamos, mas o pensamento continuava dentro de nós. Hoje nós pensamos e temos que lutar para que esse pensamento saia de nossa mente. O Conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação, terão equilibrado essa situação, ou seja, os discípulos que puderem compreender a essência do futuro, ou seja, quem somos nós no futuro, e no futuro, não aqui, mas também quando desencarnados, né? Nossa essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas. Cultivando, nós temos que cultivar a bondade, a caridade, os bons pensamentos todos os dias. E quando nós chegarmos nesse ponto, nós teremos encontrado, como diz o texto, a divina equação. Nós teremos equacionado todos os nossos problemas com relação ao pensamento. E aqui um pequeno comentário. A verdadeira renovação espiritual começa pela transformação dos pensamentos, cultivando diariamente tudo aquilo que é bom, justo, puro e edificante. E a arte que está aqui
Pensar é criar, por isso a elevação da vida depende da elevação dos pensamentos. E aqui tem o desenho, o rapaz, né, pensando ódio, mentira, vaidade, ruideza, ou verdade, justiça, pureza e amor. São dois caminhos que nós podemos trilhar. Qual o caminho que Jesus nos disse para seguir? Lembremos que ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai através dele. Qual o caminho devemos seguir? Aquilo que pensamos com frequência construímos em nossa mente. Aquilo que construímos, vivemos. Então, meus amigos, que nós pensemos, construímos e vivemos. Tudo que pensamos, construímos e vivemos. Que pensemos coisas boas, coisas santificadas, no sentido de coisas que Jesus nos passou, para que isso crie morada dentro de nós, ou seja, construímos isso dentro de nós. E o que nós construímos dentro de nós, viveremos no dia a dia, diariamente, em nossa caminhada terrena. No próximo capítulo, domingo que vem, não percam, capítulo 16, a quem obedeceis? A quem obedeces, né? Capítulo 16, a quem obedeces. Conto com a presença de todos no próximo domingo, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Um abraço a todos, fiquem com Deus.